Câmeras de segurança existem para flagrar o que ninguém perceberia a olho nu. E hoje você vai ver exatamente o tipo de coisa assustadora que fica escondida na escuridão. Desde criaturas misteriosas até figuras sombrias que ninguém acreditaria se não tivessem sido registradas. Número 1. O homem sentado na varanda. Câmeras de segurança são discretas por um motivo. E este caso mostra bem isso. Uma mulher saiu tarde da noite apenas para deixar o cachorro fazer xixi, sem imaginar o perigo que estava à espera dela bem na varanda. Ela acendeu a luz e ficou ali por alguns instantes, em silêncio. Depois de um tempo, virou a cabeça e travou de medo. Um homem estranho estava sentado calmamente em uma cadeira, olhando fixo para frente, como se estivesse esperando algo. Apavorada, ela correu para dentro gritando pelo marido e repetindo que havia alguém do lado de fora. Antes que pudessem ligar para a emergência, o sujeito simplesmente desapareceu, sem deixar marcas ou rastros. Até hoje, o casal tenta entender quem era aquele homem e por que estava sentado no escuro, bem na varanda deles. Número 2. A porta que desafiou a lógica. Um homem em Astoria, no estado do Oregon, vinha enfrentando atividades estranhas dentro do próprio quarto e resolveu instalar uma câmera para registrar o que estivesse acontecendo. Em uma certa noite, enquanto dormia, a porta se fechou com uma força tão grande que o impacto fez a câmera tremer. Desesperado, ele acordou aos gritos, procurando confrontar seja lá o que estivesse ali. Mas nas imagens, nada aparecia. Ainda aterrorizado, ele continuou gritando para o suposto invasor invisível, até finalmente conseguir escapar do quarto. Aquele episódio o deixou abalado, dividido entre acreditar que era um espírito inquieto ou algo ainda mais sombrio que resolveu perturbá-lo naquela noite. Número 3. A cozinha assombrada. 2 anos atrás, em Cedar, no estado de Utah, um homem acreditava estar sendo perseguido por forças malignas. Enquanto lia a Bíblia na cozinha, um acontecimento totalmente inexplicável ocorreu. Uma tábua de cortar caiu da prateleira sozinha. O susto foi tão grande que ele começou a gritar desesperadamente. Quando tentou se levantar da cadeira, a porta da geladeira se abriu sem que ninguém encostasse nela. Tomado pelo pânico, ele ergueu a Bíblia e o crucifixo, apontando para o suposto espírito que estava o aterrorizando. Num momento ainda mais estranho, as cadeiras começaram a se mover e a cadeirinha do bebê tombou no chão, como se o fantasma tivesse se irritado. Ele tentou sair correndo da cozinha, mas o medo era tão grande que não conseguia nem abrir a porta de imediato. Eventualmente conseguiu escapar, e naquele mesmo dia decidiu abandonar o apartamento, torcendo para deixar os espíritos para trás. Número 4. A figura dobrada no quintal. No dia 21 de julho de 2023, uma família começou a ouvir barulhos estranhos vindo do quintal tarde da noite. Ao conferir as imagens da câmera, ficaram completamente chocados ao ver uma figura semelhante a uma mulher entrando lentamente no terreno. Os olhos dela brilhavam de um jeito nada natural no escuro. O modo como se movia era ainda mais perturbador. Inclinada para a frente, como se seu corpo não tivesse sido feito para ficar ereto. Quando a família saiu para procurar sinais de invasão, nada. Sem pegadas, sem marcas, sem rastros. Confusos, chamaram as autoridades e, pelos dias seguintes, não pararam de se perguntar o que aquela figura era e por que tinha aparecido ali. Número 5. O fantasma encapuzado. Durante um plantão noturno em Penang, na Malásia, um segurança viu algo estranho caminhando pelo prédio. A figura estava envolta em um manto parecido com um sudário, movendo-se aos pulos, de forma silenciosa, até parar diante de uma câmera e encarar diretamente o visor. O rosto pálido e os olhos brancos e assustadores fizeram o guarda tremer de medo. Depois de alguns segundos, a figura seguiu adiante e desapareceu. Desesperado, ele mostrou as imagens ao supervisor, que sussurrou que aquilo lembrava um pocong, o espírito de alguém cujo sudário não foi desamarrado após 40 dias do enterro. Número 6. A criatura espiando pela cerca. Em Harlan, no estado de Kentucky, uma cena completamente bizarra foi registrada no quintal de uma casa. Uma mulher tirava roupas secas do varal próximo à cerca quando, ao virar para entrar, uma criatura surgiu espiando pelo buraco de uma tábua quebrada. Seus olhos eram grandes e escuros, quase saltados, e o rosto extremamente pálido não parecia pertencer a nenhum animal, tampouco a um humano. Quando a mulher revisou as imagens,
Mostrou aos vizinhos na esperança de ser algo comum, talvez o animal de estimação de alguém. Mas todos ficaram tão chocados quanto ela, sem ter a menor ideia do que tinham visto. Número 7. A mulher que virou fumaça. Há poucas semanas, em San Juan, em Porto Rico, um segurança observava as câmeras quando percebeu uma mulher parada no meio da rua, aparentemente realizando algum tipo de ritual. De repente, o corpo dela começou a brilhar em um tom alaranjado, iluminando o asfalto. E em seguida, ela desapareceu completamente, deixando apenas uma nuvem de fumaça. Atordoado, o segurança tinha certeza de ter testemunhado uma bruxa evaporando diante de seus olhos. Número 8. A aparição alienígena. Rumores sobre alienígenas circulavam em Canmore, no Canadá, mas ninguém acreditava muito nisso, até que um vídeo viralizou. Nas imagens, um ser esguio, de cabeça alongada e olhos enormes e escuros, surge da escuridão no quintal de uma casa. A criatura surge agachada, depois se levanta e começa a caminhar pelo terreno como se fosse dona do lugar. Muitas pessoas juram que aquilo é real, mas as autoridades nunca confirmaram se era mesmo um alienígena ou apenas um truque bem elaborado. Número 9. A criança fantasma do cemitério. Em Galena, no estado de Illinois, uma câmera de rua registrou uma cena de arrepiar. Durante a noite, uma figura pequenina, parecida com uma criança, caminhava lentamente pela calçada. Ela vestia branco e tinha cabelos longos cobrindo o rosto. Sem diminuir o passo, passou direto pela grade trancada de um cemitério, como se o ferro fosse invisível. Naquela hora, nenhuma criança deveria estar sozinha na rua. E definitivamente nenhum ser humano conseguiria atravessar metal sólido. Moradores sussurravam que o cemitério era assombrado, e muitos acreditam que o vídeo capturou o espírito inquieto que vaga pelo local. Número 10. A boneca que atacou a câmera. Uma família decidiu revisar as imagens de segurança depois de passar alguns dias fora, apenas para garantir que nada estranho havia acontecido. Mas o que viram foi completamente inesperado. Uma figura parecida com uma boneca permanecia parada diante da porta da casa. Ela tinha cabelos loiros e o rosto rachado, como porcelana antiga. De repente, sem qualquer aviso, a criatura avançou bruscamente em direção à câmera, fazendo o vídeo falhar na hora. Em pânico, a família mostrou as imagens aos vizinhos procurando alguma explicação. No entanto, ninguém tinha visto nada de anormal naqueles dias, e isso apenas tornou tudo mais assustador. Número 11. A criatura mutável de Clovis. No dia 23 de setembro de 2024, uma câmera de segurança em Clovis, no estado do Novo México, registrou algo que desafiava todas as explicações lógicas. No vídeo, uma figura estranha rastejava pela calçada, movendo-se de um jeito que não parecia pertencer a nenhum animal conhecido. Num piscar de olhos, essa criatura mudou de forma, assumindo a aparência de um homem que caminhou tranquilamente dali. Quando o vídeo foi postado nas redes, rapidamente virou tema de debate sobre seres de outros mundos, mas até hoje, nenhuma autoridade conseguiu esclarecer o que realmente foi capturado. Número 12. O morto-vivo da varanda. Uma mulher estava sozinha em casa numa noite em Savannah, no estado da Geórgia, quando ouviu batidas violentas ecoando na porta da frente. Tremendo, ela conferiu a câmera de segurança e viu um homem coberto de lama, lançando o ombro repetidas vezes contra a porta, como se tentasse arrombá-la. Os olhos dele brilhavam de forma estranha, e seus movimentos eram descontrolados, quase como se fosse um morto-vivo. Após várias tentativas brutais, o homem perdeu as forças e caiu sobre a cerca da varanda. Desesperada, a mulher ligou imediatamente para a emergência. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem em uma vala perto da casa e o levaram sob custódia, mas nunca explicaram quem ele era ou o que o fazia agir daquele jeito. Número 13. A esfera flutuante de fumaça. Em La Serena, no Chile, uma câmera instalada em uma rua flagrou um momento totalmente incomum. Um pequeno objeto branco, em forma de bola, atravessava a via lentamente enquanto deixava um rastro de fumaça atrás de si. Ele continuou seguindo seu caminho até dobrar a esquina e desaparecer como se tivesse sumido no ar. Quando o vídeo viralizou, surgiram teorias de todos os tipos. Alguns diziam que era uma manifestação sobrenatural, enquanto outros alegavam que era apenas uma montagem feita para chamar atenção. Número 14. A sombra que perseguiu a hóspede. No dia 18 de maio de 2014, uma câmera em um hotel em Birmingham, no Reino Unido, registrou uma cena que assombrou uma hóspede.
Ela descia as escadas para comprar mantimentos quando uma sombra escura cruzou o caminho dela inesperadamente. Assustada, ela parou e correu de volta para o quarto. A figura não tinha forma definida, apenas uma massa escura parecida com fumaça. E então, por um breve instante, essa sombra pareceu persegui-la antes de desaparecer. Tomada pelo medo, ela arrumou suas coisas e deixou o hotel imediatamente, lembrando das histórias de que o local já era considerado mal-assombrado. Número 15. O fantasma fumacento da rua. Em uma rua tranquila de Goa, na Índia, um cachorro descansava no meio do asfalto quando, de repente, levantou-se devagar, encarando algo invisível para nós. Aos poucos, começou a se afastar, como se algo estivesse vindo em sua direção. Logo depois, a câmera registrou a aparição. Uma sombra densa se movia como um ser humano, mas seu corpo era feito de fumaça espessa e negra. Sem rosto, sem traços reconhecíveis. Apenas a silhueta de alguém caminhando pela rua. Quando o vídeo caiu na internet, muitos acreditaram que o equipamento havia registrado um fantasma vagando livremente. Número 16. O empurrão invisível. Em Jiang, na China, um chefe trabalhava normalmente na cozinha de um restaurante quando algo totalmente sem sentido aconteceu. Ele escorregou para trás, como se uma força invisível tivesse puxado suas pernas de propósito. Por pouco não caiu. Atordoado, olhou ao redor procurando alguma explicação, mas nada parecia justificar o movimento. Com o mistério sem resposta, muitos passaram a acreditar que poderia ter sido um espírito tentando se manifestar. Número 17. A raposa fantasma que atravessou a grade em Takayama, no Japão. Um homem instalou câmeras no quintal depois de encontrar alguns de seus pombos sem vida. Nas filmagens, uma raposa marrom apareceu farejando a grama. Nada de anormal. Até ela parar repentinamente, como se tivesse percebido algo que nós não podíamos ver. Num instante chocante, ela caminhou direto através da grade, como se fosse intangível, e desapareceu. Quando o vídeo foi compartilhado, muitos sugeriram que poderia ser uma kitsune, uma criatura mitológica japonesa conhecida por assumir a forma de raposa. Número 18. O rastejante das galinhas. Um homem instalou câmeras ao redor da casa para descobrir o que estava fazendo suas galinhas desaparecerem, deixando apenas penas espalhadas. Em certa noite, a criatura voltou, e ele finalmente pôde vê-la. Não parecia com nenhum animal conhecido. Tinha o corpo alongado, movia-se de quatro em uma posição baixa e encurvada. Os braços e as pernas lembravam os de um ser humano, mas a cabeça arredondada e os olhos brilhantes o diferenciavam completamente. Assim que viu a gravação, ele identificou a criatura como o Reik e notificou as autoridades. Mesmo assim, ninguém conseguiu encontrá-la na floresta próxima. Número 19. A criatura voadora minúscula. Um vídeo publicado por uma fonte desconhecida no Instagram surpreendeu todo mundo. Uma criatura minúscula atravessou o campo da câmera no meio da noite e desapareceu logo em seguida. Embora pequena, tinha braços e pernas parecidos com os de um ser humano e voava em velocidade impressionante. As opiniões se dividiram rapidamente. Alguns acreditavam que era uma fada. Outros achavam que era apenas uma mariposa capturada de forma estranha pela lente. O que realmente era, fica à sua interpretação. Número 20. O gato fantasma. Uma família de Houston, no Texas, sofria há 3 dias com acontecimentos estranhos dentro de casa. Instalaram câmeras e, ao revisar as imagens, ficaram horrorizados. Uma criatura sombria com olhos brilhantes atravessou a sala, deixando para trás uma trilha de fumaça. O mais chocante era que a figura lembrava demais o gato da família, que havia morrido uma semana antes. Assustados, começaram a se perguntar se o espírito do animal ainda rondava a casa. Número 21. A Mulher Invisível. No dia 15 de março de 2021, seguranças em Medan, na Indonésia, viram algo inexplicável nas telas. Uma figura semelhante a uma mulher apareceu no meio da rua. Só era possível ver os pés descalços e o cabelo comprido. O corpo, no entanto, era completamente invisível, como se a câmera só conseguisse captar parte dela. A figura ficou parada por alguns instantes e desapareceu logo depois. Os guardas salvaram o vídeo e o publicaram online. Alguns disseram que era falha técnica, mas muitos juraram que estavam vendo algo bem mais perturbador que um simples erro. Número 22. A nuvem luminescente misteriosa. No dia 14 de novembro de 2022, em Roa Rua, na Nova Zelândia,
Uma câmera instalada na sala de televisão registrou algo que fugia completamente do comum. Do nada, uma espécie de nuvem de fumaça surgiu atravessando o ambiente. Mas não era uma fumaça comum. Dentro dela, pequenos pontos brilhantes giravam e se moviam de forma totalmente irregular, como se fossem seres ou partículas conscientes. Não lembrava insetos, poeira ou qualquer fenômeno natural. O dono da casa ficou atônito, pois nunca havia testemunhado nada parecido. Quando o vídeo foi parar na internet, as interpretações se dividiram. Alguns acreditavam que era um tipo de entidade paranormal, enquanto outros sugeriam que era algum fenômeno misterioso ainda sem explicação científica. Número 23. As orbes que surgiram do nada. Um homem estava revisando calmamente as gravações de seu quintal quando percebeu algo estranho caindo do céu. Um objeto brilhante que desapareceu no exato momento em que a câmera mudou o ângulo por causa do sensor de movimento. Logo em seguida, outras duas luzes apareceram pairando no ar, movendo-se suavemente como se estivessem vivas. O comportamento delas não fazia sentido nenhum. Surgiam, deslizavam pelo ar e sumiam completamente. O homem ficou com a sensação incômoda de que tinha acabado de presenciar algo de outro mundo, algo que jamais conseguiria explicar. Número 24. O ladrão disfarçado de criatura. Na região de Kerala, na Índia, um homem teve seu carro roubado e decidiu revisar cuidadosamente as filmagens de segurança instaladas do lado de fora de sua casa. Ao assistir o vídeo, levou um susto. Uma figura baixa e curvada se movia ao lado do seu carro de forma tão estranha que, à primeira vista, parecia uma criatura desconhecida. A postura era incomum, o jeito de caminhar também. Mas quando mostrou as imagens para as autoridades, veio a revelação. Tratava-se de um membro de um grupo notório de ladrões que fingiam ser mendigos ou pessoas com deficiência para não chamar atenção. E aquele indivíduo provavelmente estava envolvido no desaparecimento do carro. Número 25. A bicicleta que andava sozinha. Na noite de 7 de maio de 2025, um homem acordou com um barulho vindo do lado de fora da casa. Ao sair, encontrou sua bicicleta caída no chão, como se alguém tivesse tentado levá-la. Intrigado, revisou a filmagem e ficou estarrecido. A bicicleta simplesmente começou a se mover sozinha, pedalando no ar como se um ciclista invisível estivesse montado nela. Quando o sensor de movimento acionou outra câmera, a bicicleta perdeu o equilíbrio e caiu imediatamente. O homem tinha comprado aquela bicicleta 2 dias antes. E naquele momento entendeu por que o antigo dono havia vendido tão barato. Número 26. A garrafa que caiu sem ser tocada. Tarde da noite, em um bar vazio em Ely, no estado de Nevada, um homem tomava um drink sozinho quando um acontecimento arrepiante ocorreu. Sem que ninguém estivesse por perto, uma garrafa de vinho se soltou da prateleira e despencou no chão, estilhaçando-se. O bar inteiro ecoou com o barulho. O cliente congelou de medo, lembrando dos boatos de que aquele estabelecimento era assombrado. Até então, ele não acreditava nessas histórias, mas, após presenciar aquilo, saiu do bar imediatamente, tentando entender se havia presenciado atividade paranormal ou apenas um fenômeno impossível de explicar. Número 27. A sombra que subiu as escadas em Bled, na Eslovênia. Um homem que morava sozinho passou 3 noites ouvindo ruídos estranhos vindos do porão. Decidiu instalar uma câmera na sala de televisão que tinha vista para a escada. Numa certa noite, a gravação capturou algo assustador. As luzes do porão começaram a piscar sem explicação e logo depois uma sombra escura subiu lentamente os degraus. Quando chegou ao topo, desapareceu como se nunca tivesse estado ali. O homem assistiu tudo horrorizado. Se não havia ninguém na casa, então quem, ou o que, havia projetado aquela sombra? Número 28. O triciclo que se movia sozinho. No dia 19 de julho de 2024, uma família entrou em pânico quando o alarme da câmera apitou indicando que havia movimento no quarto. Correram para ver, mas o cômodo estava completamente vazio. Ao revisar a gravação, descobriram algo perturbador. O triciclo da criança se movendo sozinho, dando voltas como se alguém invisível estivesse pedalando. Apavorados, postaram o vídeo no Instagram pedindo ajuda. Porém, rapidamente surgiram comentários acusando o vídeo de ser falso. Alguns afirmavam que era possível ver mãos atrás da cortina, insinuando que alguém estaria empurrando o brinquedo. Mesmo assim, a família insistia que não havia ninguém ali. Número 29. O salão de barbear assombrado.
Em um barbeiro em Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, um acontecimento extremamente estranho foi registrado. Durante um dia rotineiro de trabalho, o recepcionista notou o avental do barbeiro, que estava deixado sobre uma cadeira, mover-se sozinho, como se alguém o estivesse puxando. O susto foi tão grande que ele saltou da cadeira e correu para fora da loja. Os outros barbeiros, confusos, foram ver o que havia acontecido. Quando assistiram ao vídeo, ficaram igualmente assustados, chegando à conclusão de que talvez o salão tivesse mesmo alguma presença sobrenatural. Número 30. A Bruxa da Madrugada. Em Vicksburg, no estado do Mississippi, um homem acordou às 3 da manhã para ir ao banheiro quando ouviu um som estranho vindo do lado de fora. Foi verificar, mas não encontrou ninguém. Inquieto, decidiu revisar as imagens da campainha com câmera. E ficou paralisado de terror. Uma figura vestida de branco, com unhas longas, cabelos negros compridos e um rosto distorcido caminhava diretamente em direção à porta. Os olhos arregalados e saltados fizeram o sangue dele gelar. Foi impossível dormir pelo resto da noite, com medo de que aquela bruxa voltasse. Número 31. O ser escondido atrás da parede em Taos, no Novo México. Um homem vinha notando atividades estranhas perto da porta de casa e instalou uma câmera para monitorar tudo. Em uma das gravações, surgiu uma figura pálida espiando por trás de uma parede. Ela tinha nariz achatado, olhos enormes e brilhantes e cabeça arredondada. Todas as características dos relatos clássicos de alienígenas. Quando o homem saiu para investigar, a criatura recuou e desapareceu. Na manhã seguinte, revisou o vídeo várias vezes e se convenceu de que havia registrado um extraterrestre. Porém, nenhuma autoridade confirmou o acontecimento. Número 32. O homem que sumiu diante da casa. Em uma certa noite, um homem revisava as gravações da câmera externa quando notou uma figura parada em frente à sua casa. O local era mal iluminado, deixando o rosto da pessoa totalmente distorcido e impossível de identificar. No começo, nada parecia fora do comum, apenas alguém parado na rua. Mas, de repente, a figura começou a se mover diretamente na direção da casa. Quando chegou bem próximo da porta, desapareceu no ar, como se tivesse sido apagada da realidade. Assustado, o morador saiu para verificar o local, mas não encontrou nada, o que apenas aumentou o medo de que algo sobrenatural estivesse rondando sua residência. Número 33. A presença nos cantos escuros. Em Billings, no estado de Montana, um homem compartilhou um vídeo que o deixou profundamente perturbado. No início, parecia apenas um registro comum da área externa de sua casa, mas então um som gutural ecoou no áudio, como se algo escondido na escuridão estivesse tentando se fazer notar. Poucos instantes depois, um ser de olhos brilhantes surgiu no canto superior da gravação, permanecendo ali por apenas alguns segundos antes de se retrair para dentro das sombras, como se tivesse percebido que havia sido notado. O homem assistiu ao vídeo repetidas vezes, incapaz de compreender o que tinha presenciado, e pediu que o público tentasse ajudá-lo a identificar a criatura. Número 34. A aparição na calçada solitária. Em um fim de semana tranquilo em Florence, no Arizona, um homem revisava seu sistema de segurança quando notou uma figura borrada caminhando lentamente pela calçada. A luz da rua iluminava apenas parte da forma, como se a câmera tivesse dificuldade em registrá-la completamente. O mais inquietante era que a figura não projetava sombra alguma, mesmo passando diretamente sob o poste de iluminação. Ela caminhava passo a passo, como um humano, mas ao passar diante da casa do homem, seu corpo ficou momentaneamente translúcido, quase desaparecendo, antes de seguir seu caminho. O morador ficou sem entender o que tinha acabado de ver. Número 35. O Palhaço da Madrugada. No dia 9 de setembro de 2017, em Eureka, na Califórnia, um homem foi acordado pelo toque da campainha às 2 da manhã. Intrigado, verificou as imagens da câmera e ficou em choque. Uma figura parada em frente à casa, imóvel, por um longo tempo. Quando o indivíduo se aproximou da câmera, revelou-se fantasiado de palhaço segurando balões. Ele inclinou o corpo levemente para a esquerda, encarou diretamente a lente e, depois de alguns segundos intermináveis, se afastou e foi embora. O homem chamou as autoridades imediatamente, pois a cidade já tinha histórias antigas envolvendo aparições de um palhaço misterioso, e após aquelas noites, várias pessoas chegaram a desaparecer da região. Número 36. A criatura que rompeu a cerca. Em Pine Bluff, no Arkansas,
Um homem encontrou parte de sua cerca destruída e decidiu conferir as imagens da câmera. Para seu espanto, um ser de olhos brilhantes apareceu rasgando as tábuas de madeira e espiando diretamente para dentro da casa. Os movimentos eram rápidos, quase animalescos, mas a aparência não batia com nenhum animal conhecido. Com a floresta tão próxima, ele cogitou que pudesse ser algum bicho selvagem, mas quanto mais assistia ao vídeo, mais percebia que aquilo parecia algo muito mais misterioso do que um simples animal. Número 37. A criatura que escalava as paredes. Um homem de Cannon City, no Colorado, compartilhou um vídeo que deixou muitas pessoas inquietas. A câmera mostrava uma figura extremamente estranha subindo pela parede externa de sua casa. Os membros eram longos, lembrando vagamente os de um ser humano, mas nenhum humano conseguiria escalar daquele jeito. Movia-se rápido, silencioso e com articulações que pareciam se dobrar além do natural. Curioso, ele perguntou aos internautas o que achavam daquilo. Alguns sugeriram que era algum tipo de mutação inspirada em aranhas, outros acreditaram que era um alienígena. A dúvida continua até hoje. Número 38. A Stalker da Janela. No dia 27 de outubro de 2023, uma mulher passou a ouvir ruídos estranhos do lado de fora de casa. Parecia que alguém arranhava a porta ou tentava girar a maçaneta, mas as câmeras não mostravam nada. Assustada, instalou mais câmeras ao redor da residência. Poucos dias depois, uma delas registrou algo aterrorizante. Uma figura pálida, com cabelos longos e negros, estava parada diante da janela do quarto de sua filha, tentando abrir o vidro. A mulher chamou a polícia imediatamente, mas até hoje não sabe se aquilo era alguém real tentando invadir ou alguma criatura desconhecida tentando entrar. Número 39. O Metamorfo de Veracruz. Em 9 de outubro de 2024, uma câmera instalada do lado de fora de um galpão em Heroica, Veracruz, no México, registrou algo digno de filme de terror. Um ser que parecia animal corria pela rua. De repente, em plena corrida, seu corpo se contorceu, mudando de forma, até assumir a aparência de um homem, e então desapareceu instantes depois. Quando o vídeo foi publicado, viralizou rapidamente. Muitas pessoas acreditaram que poderia ser um skinwalker, criatura das lendas capaz de se transformar de animal em humano. Número 40. O Menino Fantasma da Cozinha. No dia 22 de dezembro de 2025, funcionários de um restaurante em Jerome, no Arizona, começaram a desconfiar que algo estranho acontecia durante a madrugada. Então decidiram revisar as gravações. Primeiro viram um pequeno objeto sobre uma prateleira se mover sozinho, sem contato humano. Mas o momento mais assustador veio logo depois. No reflexo da porta da geladeira, apareceu o rosto pálido de uma figura infantil, com olhos brancos e vazios, observando atentamente. Num piscar de olhos, desapareceu. Foi o suficiente para convencer os funcionários de que havia algo sobrenatural no local. Número 41. A Menina de Sombra. Em Marfa, no Texas, uma câmera registrou uma figura semelhante a uma garota caminhando devagar pela rua. O corpo parecia ser feito de pura sombra. Ela se aproximou de uma casa e simplesmente atravessou a porta como se fosse ar. O segurança que observava a filmagem correu para dentro da casa, acreditando ser uma invasora. Mas não havia ninguém lá dentro. Nenhuma porta aberta, nenhum rastro, nada tocado. Quando contou ao dono da casa, o homem sugeriu que talvez fosse o espírito de sua filha, que havia falecido um mês antes. Número 42. O caso de Arcádia. 6 anos atrás, em Arcádia, na Califórnia, uma campainha com câmera registrou uma cena assustadora. Uma mulher desesperada corria até a porta de casa pedindo ajuda, gritando como se alguém estivesse atrás dela. Segundos depois, um homem surgiu, agarrou a mulher e a arrastou para longe, movendo-se de forma estranha, quase como se não tivesse controle do próprio corpo. Os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. O homem foi preso e posteriormente descobriram que ele sofria de um raro transtorno dissociativo. Ele afirmava não lembrar de nada e chorou ao ver as imagens. Até hoje, porém, alguns acreditam que poderia haver algo além da doença influenciando seu comportamento naquela noite. E assim chegamos ao último registro desta lista assustadora. Depois de ver tantos casos inexplicáveis capturados por câmeras, fica difícil acreditar que estamos sempre sozinhos quando a noite cai. Cada vídeo traz um mistério diferente, alguns lógicos, outros completamente fora da realidade. Mas todos deixam uma pergunta pairando no ar.
Que tipo de coisas caminham entre nós sem serem vistas? O episódio termina com um pedido simples, mas inevitavelmente inquietante. Depois de observar cada uma dessas situações, qual delas fez você questionar mais profundamente o que pode estar escondido nas sombras? Deixe sua opinião nos comentários e conte qual desses casos mexeu mais com você. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!